E aí, galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham aproveitado o feriado aí para adiantar todas as tarefas que estavam atrasadas e assim a gente possa continuar nossos estudos. Hoje é sexta-feira é dia de ficar mais tranquilo, era dia de novidade na escola, mas agora a gente tem novidade todo dia. A gente tem que corrigir alguns exercícios aí de ciências que a gente ficou de fazer na aula passada. Então a gente vai corrigir esses exercícios agora e aproveitar para revisar e tirar algumas dúvidas também desses exercícios. Bora lá então? Página 53 do nosso livro, nós vamos para as atividades, atividade número 1. Ele pediu para que a gente colocasse nas frases dos quadradinhos aí do livro e numerasse qual vinha primeiro, qual que vinha em segundo, qual que vinha em terceiro e qual que vinha em quarto. Bom, vamos lá. A gente tinha as opções: deposição de restos de seres vivos, surgimento dos primeiros seres vivos, desgaste das rochas e também tinha formação das rochas. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que vem primeiro aí? Primeiro a gente tem então a formação das rochas. Então a gente estava lá, tranquilo, o mundo estava tranquilo na vida dele, estava lá a camada do solo aqui do planeta toda rochosa, estava tudo bem. E aí o que aconteceu? Pessoal, aconteceu que veio uma chuva, veio um sol. Veio a chuva e veio o sol. E a rocha estava tranquila lá na superfície aqui da Terra. Para ela estava tudo bem. E aí veio a chuva, veio o sol. Veio a chuva, veio o sol, veio a tempestade. Aí vem o vento. Aí tudo isso vai ajudando a rocha a se decompor. Então o que acontece? A rocha, que era uma pedra firme, com o vento, com o sol, com a chuva, ela vai se decompondo. Então ela vai criando farelinhos, vai se tornando pequenos minerais. A pedra vai quebrando e vai se tornando terra. Porque não foi a terra que surgiu do nada. A terra é o fragmento dessa rocha. Então a Terra vai se formando com essa movimentação do tempo. Chove, faz frio, e aí ela se decompôs. Então a gente tem agora a rocha, mas a gente também tem em cima dessa rocha pesada, uma camada ali de solo feito de terra, tá? Areia, qualquer coisa fragmentada. Então a gente tem essas duas camadinhas aí, que foram fragmentos um da outra. Então, a gente tem a formação das rochas, que é número 1, e o desgaste das rochas, que é o número 2 aqui, tá? Depois, o que aconteceu? Já tinha lá a rocha já tinha sido desgastada, ela se tornou lá uma camada de solo fina. Surgiram o quê? Os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos, que aí a gente tem... Cada um tem uma linha, né? Que eles dizem que os primeiros seres vivos foram os dinossauros, que andavam sobre a superfície da Terra, que também causavam desgastes, porque pisavam em cima das rochas, e isso acabava tornando as rochas desgastadas, e elas se esfarelaram. Então a gente tem aqui o surgimento dos seres vivos como o número 3, tá bom? O que acontecia? Os seres vivos comiam os outros seres vivos. E os seres vivos que morriam ficavam sob o solo. E eles depositavam ali também várias coisas, resto de comida, resto de seres vivos que eles mesmos consumiam, as fezes, tudo aquilo ali do dinossauro, dos primeiros seres vivos, ficavam sobre a terra. E esses seres vivos também se decompunham, também se esfarelavam ali junto, se desgastavam como as rochas, e isso fortalecia o solo. Então a gente tem o número 4, deposição de restos de seres vivos. Então, o número 1 a gente tem a formação da rocha, que era a rocha firme na terra. Depois, com a chuva e o vento e o calor, vieram o desgaste dessas rochas. A gente teve o surgimento dos seres vivos, isso inclui os animais, mas também mais para frente o ser humano, e tem a deposição de restos de seres vivos, tudo aquilo que ele se alimentava, que ele fazia as necessidades ali dele também, se decompõe e tudo isso misturava e formava o solo, tá? Agora a gente vai para letrinha B, que a gente tinha que marcar um X na etapa de formação de solo que está representada na imagem seguinte. Então aí a gente tem o solo, a rocha, né, a formação da rocha,
Só que aqui ela não está tão forte, está acontecendo alguma coisa ali. O que está acontecendo, pessoal? É o desgaste da rocha, não é mesmo? Vocês estão vendo ali que está chovendo? Então, isso quer dizer que essa rocha já está no processo de desgaste de rocha. Então, eu vou colocar que ela está no processo número 2. Olha, nosso número 2 aqui em cima não era o desgaste das rochas, que eu falei que vinha o vento, vinha a chuva, vinha o calor, vinha o frio, e ela se desgastava. Então, a gente tem aqui um processo número 2, é o desgaste da rocha. Se vocês colocaram essas opções e conseguirem entender agora, ponham certinho aí no livro. E a gente vai depois para a número C, era uma coisa que vocês precisavam discutir, né? Sobre a formação do solo, que ela ainda acontece, né, pessoal? Ainda tem muito desgaste de rocha, acho que tem mais do que antes agora, porque com o clima, essas rochas vêm se desgastando e também tem formação de rocha ainda. Então, esse processo é um processo que ainda continua para a formação do solo. O que a gente tem que se conscientizar é que o solo ele não vai durar para sempre. Se a gente não cuidar dele, não cuidar bem dele da forma correta, ele vai ter um desgaste, uma hora a areia vai sumir também, a terra some, tá bom? Então a gente tem que cuidar mesmo do solo, e a gente vai aprender agora na aula sobre como que a gente pode ajudar o solo e preparar esse solo para que ele cultive boas coisas, para que a gente possa se alimentar de coisas que vieram dele também. A número 2 do nosso livro, ela pedia para a gente analisar uma afirmativa, uma afirmação. Era uma frase que falava assim, que o tipo de rocha que sofre desgaste não influencia no tipo de solo que terá formado e, consequentemente, não interfere em suas características. E ele perguntava se a afirmativa estava correta e, se estava correta, por quê? Bom, a afirmativa não estava correta. A afirmativa dizia assim, que o tipo de rocha que sofre desgaste não influencia no tipo de solo que vai ser formado. Claro que influencia, pessoal. Se a rocha que for desgastada tiver um tipo específico, ela vai, da forma como ela foi decomposta, ela vai se tornar um solo diferente dos outros. Então, cada rocha ela é formada por uma série de minerais que nem sempre uma rocha vai ter o mesmo mineral que a outra, vai se decompor, vai formar o mesmo solo. A gente tem diversas rochas. E essas rochas, como a gente viu no passeio que a gente viu do museu, vocês lembram? Então, tem várias rochas. E essas rochas se decompondo, elas vão formar um solo rico em mineral ou pobre em mineral. Então, essa frase ela está incorreta. Aí a gente tinha que colocar o porquê, o motivo da frase estar incorreta. Porque o solo se forma de rochas que sofrem desgastes ao longo do tempo. Assim, o tipo de rocha que é desgastada interfere no tipo de solo formado por ela. Então, aí a gente tinha que fazer essa associação, que foi o que eu expliquei agora para vocês. Tá? Se você acertou esses exercícios, pode pôr o seu artigo aí. E nós vamos mudar agora para a página 54 do nosso livro, para dar continuidade nesse assunto. Vamos lá? Na página 54, a gente tem lá o solo e o ser humano. A gente entendeu que a formação do solo ela foi fundamental para que o ser humano pudesse cultivar e se alimentar. Porque antes a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. As pessoas precisavam plantar e colher para comer. Então elas tinham que aprender a usar o solo. Hoje em dia a gente tem auxílio de diversas máquinas e várias pessoas que fazem esse serviço para nós. Mas antigamente as pessoas precisavam colher, plantar e cuidar do seu próprio produto. Tá? Então a gente vai lá, o ser humano e o solo. O solo é importante para os seres vivos, incluindo o ser humano. É do solo que o ser humano obtém dos alimentos que consome, por meio do cultivo de vegetais e da criação de animais. Do solo, nós também extraímos materiais utilizados na fabricação de diversos produtos. Ao utilizar o solo, geralmente o ser humano modifica. Entre essas modificações, podemos citar a construção de casas, ruas, estradas e a instalação de torres de transmissão de energia elétrica. O ser humano também faz construção no interior do solo, como um sistema de esgoto que passa por baixo das cidades. E aí ele tem uma imagem, vocês estão vendo a imagem aí do livro? Tem vários itens, então a gente consegue ver ali a produção do cultivo do alimento, tem os animais, tem a fazenda, tem as torres que ele citou para fornecer energia elétrica, tem a construção de estradas, tem a cidade, tem vários elementos. O que ele pede? Vocês estão percebendo que aí na imagem tem uns quadradinhos que a gente, com as linhas, a gente precisa preencher isso daí, tá? Mas o que a gente vai preencher nele? Vamos lá para o exercício número 1.
e escreva dos itens do quadro local correto da imagem. Então, a gente tem que ver aqui o quadro de vocês, a gente tem algumas palavrinhas. Extração de materiais, transmissão de energia elétrica, criação de animais, construção de estradas, cultivo de plantas e construção de residência. Pessoal, o que é extração de minerais? A extração de minerais é quando a gente retira algo da terra para que a gente possa utilizar. Então, extração é o mesmo que retirar. Vocês vão precisar identificar onde está acontecendo cada atividade citada nesse quadro. Vamos começar por um exemplo? A nossa extração de materiais, que a gente está lendo aqui embaixo, está lendo? Extração de materiais. Onde é que está acontecendo essa extração de materiais lá na figura? A extração de materiais, ela está acontecendo, ó, vou até circular aqui para vocês verem onde está essa extração de materiais. Ela está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Bem no cantinho aí da imagem. Essa é a nossa extração de materiais. Ou seja, pessoal, aqui nesse quadradinho com linhas eu vou escrever extração de materiais. Depois disso, eu só vou identificar onde está cada local, né, que aparece as palavrinhas aqui. E vocês vão preenchendo. É só preencher e prestar atenção no que está acontecendo na imagem, que aí vocês vão conseguir preencher certinho. E ainda sobre essa imagem, o que é importante a gente perceber? Vocês viram aqui que no fundo a gente tem a construção da cidade, não é isso? A construção da cidade, a gente entendeu que a cidade urbana com o espaço rural, eles são locais que conversam, né? Que eles são ligados entre eles e os produtos podem ser comercializados. Então a cidade ela é muito importante sim na formação de toda essa parte de solo, né? Para poder produzir e enriquecer solo. Porém, quando a gente não respeita alguns limites e começa a construir casa em cima de casa e assim vai maltratando, né, o solo, porque vai construindo coisa em cima do solo, o solo não respira. O que significa dizer isso? Significa que o solo precisa da água, certo? E aí, se a água cai e não tem o solo para absorver a água, para ele sentir a água, né, ficar lá, matar a sede dele, ele também acaba ficando pobre, né, um solo seco, e a água faz o quê? A água toma conta de todos os locais onde não tem para ela fugir. Então, cai a água lá na cidade, não tem solo suficiente para sugar essa água, a água fica parada e vai crescendo. É onde a gente tem a enchente. Por que isso eu estou falando isso para vocês? Aqui em São Carlos, a gente tem um probleminha muito grande com enchentes. A gente já teve várias enchentes aqui em São Carlos, principalmente lá no centro. Talvez, tá? É uma sugestão, assim, que acho que agora que a gente aprendeu sobre isso, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Talvez essas enchentes aconteçam porque a gente tem pouco espaço verde lá no centro, um pouco solo, que nem a gente está vendo aí na imagem, para sugar essa água. Então precisa de um planejamento. A cidade precisa de um planejamento, de um local que seja próximo ali do centro, onde tem um espaço bem grande de solo para o solo sugar, né? O solo sugar essa água da chuva. E assim a chuva não precisa ficar parada e sendo acumulada. Ela é absorvida pelo solo e fica tudo tranquilo, tá? Agora a gente vai lá para a página 56, fechando um pouquinho esse assunto sobre o uso do solo, mas ainda nele. A gente vai falar agora aqui, pessoal, sobre o cultivo de plantas. Para falar sobre o cultivo de plantas, antes da gente começar a estudar bem a fundo sobre ele, a gente vai fazer uma ligação, assim, rapidinha, vai conversar com uma pessoa chamada Gisele. A Gisele, ela mora lá no estado da Bahia. Lá na Bahia, ela faz visitas ao solo. E ela vai vir contar aqui um pouquinho para a gente sobre como é o processo de cultivo de plantas. Vamos lá? Fala, Gisele! Meu nome é Gisele, estou aqui na fazenda Boa Vista, na cidade de Itarantim, no estado da Bahia, para mostrar para vocês o processo de aração, adubação, plantio e irrigação. O objetivo dessa videoaula é que, mesmo distante fisicamente, vocês consigam perceber como todos esses processos acontecem. Bora lá?
Então, pessoal, o primeiro passo para a gente ter o cuidado com o solo é saber qual tipo de solo da sua região, o tipo de solo que você tem. Por exemplo, aqui na Fazenda Boa Vista, o tipo de solo é o arenoso, tá vendo? Por que é importante a gente saber o tipo de solo? Porque assim como nós, seres humanos, o solo também precisa de nutrientes. Daí a importância da adubação, que nós vamos ver agora. Este adubo químico é preparado de acordo com a carência do solo e a necessidade da planta. Nesse processo são misturados vários componentes. Além dos adubos químicos, você pode utilizar também um adubo natural e 100% sustentável, que é o exemplo aqui do esterco de gado. Ele é um ótimo melhorador para o solo. Olha, gente, como é fácil nós trabalharmos com o solo arenoso. Agora vamos ver essa diferença com o solo argiloso. Vejam a dificuldade que é se trabalhar com o solo argiloso. Ele não é facilmente manuseável como o solo arenoso, mas ele tem uma série de vantagens. Agora, precisamos fazer o preparo da área através da aração. Para isso, utiliza-se o trator e o arado. Arar é preparar a terra para o cultivo. Como vocês podem ver, o solo é todo remexido, revolvido, ficando bem fofinho. Agora entra em cena a grade aradora, para deixar o solo uniforme e propício para o plantio. Com a plantadeira acoplada ao trator, adubo e sementes são colocados nos reservatórios. Agora vocês podem ver o plantio do milho e a adubação do solo, que está ocorrendo de forma mecanizada. Após o plantio, a terra está preparada para ser irrigada. A irrigação é a técnica de fornecer artificialmente água às plantas no momento certo e em quantidade suficiente. É importante eu ressaltar para vocês também que tem determinadas lavouras que não precisam ser irrigadas, como por exemplo aqui nós temos a mandioca ou alguns lugares conhecidos como aipim, macaxeira, e outra lavoura que não precisa ser irrigada está aqui ao fundo, que é a de cana-de-açúcar. Mas é importante enfatizar para vocês que a irrigação ela traz uma série de benefícios para a planta. Lembra que desde o início do vídeo nós mostramos como arar, adubar, plantar e irrigar corretamente? Que são os passos para se ter um solo pronto para o plantio? Olha o resultado aqui, tá vendo? Aqui é a nova lavoura de milho. Terminamos aqui o nosso assunto, cuidados com o solo. Bem legal esse videozinho, né? Ela é bem legal, bem divertida e a gente conseguiu aprender bastante coisas aí sobre o processo de cultivo. Então agora que a gente já sabe um pouquinho, a gente vai voltar aqui nessa parte de estudo. Por meio do cultivo de plantas, o ser humano obtém alimentos e matérias-primas para a fabricação de objetos e produtos variados. O solo utilizado para esse cultivo deve apresentar condições adequadas ao desenvolvimento das plantas. Essas condições incluem quantidade adequada de ar, água e nutrientes, por exemplo. Para tornar ou manter o solo produtivo, é necessário o uso de algumas técnicas de cultivo, como aração, adubação, drenagem e irrigação. Veja a seguir. Então, a gente viu que a Gisele falou um pouquinho sobre esses processos e como eles funcionam. Agora a gente vai ler um pouquinho sobre eles, tá? A aração. Antes de espalhar as sementes, o solo precisa ser arado, ou seja, revirado, para que o ar penetre em seus grãos. Essa técnica também melhora a infiltração da água no solo. A aração pode ser feita com o uso de arado ou enxada. Então a gente viu aí no videozinho da Gisele que era um espaço bem grande e tinha um trator como esse e um puxadinho aqui atrás, tá vendo? Esse é o arado. Então é um arado que está sendo puxado por um trator lá no município de Mirassol, em São Paulo. Esse arado está servindo para quê? Para fazer com que a terra fique fofinha, que nem a Gisele falou, para assim ficar mais fácil para cultivar a semente depois.
Tá, aí fez a parte do arado, deixou a terra fofinha. Depois o que a gente tem, gente? Tem a adubação. Os adubos adicionam nutrientes ao solo, assim aumentam a disponibilidade deles para as plantas, favorecendo seu desenvolvimento. Os adubos podem ser produzidos em indústrias ou com restos de vegetais ou fezes de animais, como a galinha. Assim como a Gisele também falou no vídeo. Ela mostrou que tinha alguns tipos de adubos e ela mostrou também lá aquele esterco que ela falou, né, do gado. E ali, aquilo ali, ele é rico em nutrientes. Gente, por que ai, tia, mas é nojento? É porque tudo que o alimento come, toda vez que o gado come, o que ele come na maioria das vezes é vegetal. Então, do vegetal, ele tem nutrientes. Então, as fezes desse animal, ela é rica em nutrientes. E isso pode colaborar em enriquecer o solo. É por isso que ela é usada para fazer adubo dentro do solo, tá? E aí a gente tem, então, a aplicação de adubo, vocês estão vendo, em uma plantação de laranja no município de Itajobi, estado de São Paulo. Aí ele está fazendo o processo de adubo, tá enriquecendo o solo, tá? A gente viu isso lá no vídeo também da Gisele, que acontece o adubo e a plantação da semente tudo junto. Ele vai adubando e já coloca a semente também depois que fez o processo de arado. Aí a gente tem a drenagem. Nessa drenagem, ela tem uma experiência, mas a gente não vai fazer experiência não, tá? Vou deixar para fazer a experiência depois, no final desse capítulo do livro. Aí eu vou avisar vocês. Então, a drenagem, a gente vai ler lá na página 58. A quantidade de água no solo deve ser adequada, ou seja, não deve haver falta nem excesso. Os solos encharcados podem prejudicar o desenvolvimento de algumas plantas. Por isso é importante drená-los, retirando o excesso de água. Essa técnica geralmente é realizada por meio de tubulações, valas e canais, por onde a água escoa. Nos vasos de planta, ela é feita por meio dos furos do fundo do recipiente. Vocês já repararam que quando a gente vai comprar alguma plantinha, tem sempre uns furinhos embaixo? Então, aí, às vezes, a gente vai colocar água e esquece dos furinhos, levanta e molha tudo a gente. Esses furinhos não é porque o vaso está furado, está quebrado. Na verdade, esses furinhos é para ajudar nesse processo aí, ó, de drenagem. Por quê? Se não tivesse furinho e a gente colocasse a água, o que ia acontecer? A água ia ficar parada lá no fundo e a terra da plantinha ia ficar encharcada. E a gente sabe que se a gente tem pouca água no nosso organismo, a gente morre de sede. E se a gente tem muita água no nosso organismo, a gente começa a transbordar e aí a gente vai para o banheiro fazer xixi. Essa é a verdade. Na plantinha, ela não tem como fazer xixi, não tem lugar para ela fazer xixi. Ela não consegue fazer isso. Então, a plantinha, ela precisa desse furinho que é para a água sair, para ela conseguir absorver só o que ela precisa da água, que são só os nutrientes. E o restante sai por esse buraquinho. E assim não fica encharcada, a plantinha não morre afogada de tanta água que a gente colocou ali dentro. Tá? Então, é por isso que a gente tem esses furinhos. E aí, dentro dos grandes canais de plantação, tem umas valas, que nem esse é o canal de drenagem, que é por onde a água que caiu no solo fique só o nutriente que é necessário da água e o restante cai nessa vala e segue embora, tá? Depois da drenagem, a gente tem o processo de irrigação. A falta de água também pode prejudicar as plantações. Por isso, em locais onde a quantidade de água presente no solo é insuficiente para o bom desenvolvimento dos vegetais, é necessário irrigar. Essa técnica se baseia na adição de água ao solo. A irrigação pode ser realizada de diferentes maneiras, como, por exemplo, da aspersão. Já viram esse processo aqui, né, de aspersão? Lá na escola a gente tem uma mangueirinha que fica girando e jogando água. É um processo de irrigação. Olha aí, na irrigação por aspersão, jatos de água são lançados no ar e caem sobre as plantas como se fossem chuvas. Eles simulam uma chuva. Então, quando o solo ele é bem pobre de água e às vezes só molhar não é o suficiente, ele precisa ser irrigado algumas vezes para poder ficar fofinho, para a plantinha conseguir crescer, o produto conseguir crescer. Então, é uma irrigação na plantação de alface. A alface é uma verdura, né, que que tem a necessidade de muita água. Então, aí a gente está vendo a plantação
e o processo de irrigação por aspersão sendo feito. A mesma coisa lá na escola, que não tem como ficar molhando que encharca muito, né, cria lama, e aí simula a chuva, para que o capim lá, né, o matinho consiga crescer e ficar bonito lá na escola pra gente. Depois de aprender esses processos, a gente vai fazer a página 59 do nosso livro Atividades, tá bom? A Paloma está plantando sementes de alface. Veja o que ela fez. Então, a gente tem a figura A da Paloma, a figura B, segurando aqui, ó, um adubo, e a figura C, colocando água. Tá. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente escreva na linha debaixo de cada imagem a técnica utilizada por Paloma em cada uma das situações. Então, a gente aprendeu lá que tem o cultivo de plantas, tem a aração, a adubação, a irrigação, que tem a drenagem. Ele quer que a gente coloque embaixo, né, dessas linhas qual é o processo que a Paloma está fazendo. Fácil, né? A letrinha B, escreva a letra da situação a que se refere cada uma das descrições da técnica de cultivo a seguir. Então, aqui na Paloma tem a letrinha A, B e C. E aqui embaixo tem as opções: adição de água ao solo, adição de nutrientes ao solo, revolvimento do solo para facilitar a entrada do ar. Ele quer que a gente coloque aqui nesses quadrinhos quais são as opções A, B e C que a Paloma está fazendo. Se você respondeu a letra A, para responder a letra B vai ficar bem mais fácil. Letra C. Você já utilizou alguma técnica da Paloma? Você fez alguma coisa? Você já plantou alguma coisa e precisou fazer esse procedimento? Olha, eu acredito que sim, a gente já até fez na escola. Quais? Então aí se você já adubou, fez o processo de irrigação ou plantio, vocês vão colocar aí na letrinha C, tá bom? E explicar para que foi, quando que você fez isso. Número 2. Número 2 está escrito assim: Paula está montando uma horta em sua residência. Escreva no esquema abaixo as etapas na ordem que Paulo deve realizá-las. Então, aí a gente tem 4 pontinhos, né? Irrigar as sementes, adicionar adubo, plantar as sementes no solo, arar o solo. E a gente tem no livro 4 espacinhos aí. Ele quer que a gente coloque na ordem o que vem primeiro, o que vem em segundo e o que vem em quarto, seguindo o processo de cultivo de plantas que a gente viu, tá? Número 3. Vamos prestar bastante atenção nesse, tá? A letra A mostra uma figura de uma pintura egípcia encontrada em uma tumba na cidade de Tebas, Egito. Essa pintura foi feita há mais de 3.000 anos. E ali que, se vocês observarem, a primeira faixa aqui está acontecendo alguma coisa, tá? Relacionada ao cultivo de plantas. A segunda dá uma continuação. E a terceira finaliza. Então, são faixas, são 3 faixas aqui de coisas que estão acontecendo. Letrinha B, a gente tem um arado moderno, que foi aquilo que a gente viu com a Gisele, do arado sendo puxado para deixar a terra fofinha, para plantar. Letrinha A. A imagem A apresenta diferentes etapas do cultivo de plantas que eram feitas pelos egípcios. Utilize as palavras do quadro para identificar cada uma delas. Então, a gente tem aqui, ó, aragem e semeadura. O que é semeadura? Semeadura é lançamento de semente aos solos. Então, a gente chama aquilo, toda vez que a gente joga sementes aos solos para que elas possam crescer, a gente chama de semeadura. Então, tem aragem e semeadura, colheita, plantação, colheita. O que vocês vão colocar aí, pessoal? Seguindo o desenho da imagem, vocês vão colocar para mim o que acontece em cada uma. Então, aqui, na primeira faixa, como é chamado esse processo? Ele é chamado de aragem e semeadura, colheita, plantação ou colheita? E o segundo? Fiquem atentos ao segundo, tá bom? Porque no segundo, eu tenho o quadrinho aqui que é de um processo que acontece nessa faixinha verde, e o faixinha rosa aqui, a faixinha rosa, é de outro processo, tá vendo? Então, são 2 processos nessa segunda faixa. O que ele está fazendo nessa primeira figura e o que ele está fazendo nessa segunda? Ele está fazendo aragem e semeadura, colheita, plantação ou colheita? O que está acontecendo aqui? E o último, a mesma coisa. Vamos colocar o nome dos processos nos quadradinhos. Tem que usar os nomes que estão no quadro acima, tá? Usa essas palavras que estão aí no exercício A. Exercício número B. Escreva as principais diferenças que você observou entre os arados apresentados na imagem A e a imagem B. Então, a gente tem o arado da imagem A,
vocês observaram, já identificaram. E a gente também tem o arado moderno. O que é que vocês notaram de diferença? Vocês vão escrever nessa linha aí da letrinha B. Vale a pena a gente notar também, pessoal, que aqui nessas imagens a gente percebe que antigamente, há 3.000 anos atrás, o cultivo de plantas, como eu falei no começo da aula, ele era realizado. Isso tem 3.000 anos. Então, esse processo que a gente faz hoje, ele já era realizado. Antigamente, ele era feito mais para alimentação própria, para o cultivo e alimentação própria das pessoas. Hoje em dia, como avançou muita coisa, além de fornecer alimento para as pessoas que moram no campo, ele também serve de alimento para as pessoas da cidade. Então, houve uma evolução muito grande e isso também houve uma exploração muito grande do solo. A gente tem que tomar cuidado com o solo para que ele continue fornecendo o cultivo de plantas para que a gente possa se alimentar, né? Plantas e legumes e verduras para que a gente possa ter o que comer. Essas são as atividades de hoje. Quero que vocês façam esses exercícios, entendam bastante sobre a importância aí do solo, que a gente já viu sobre como é a formação dele, e agora a gente está entendendo como que pode ser cultivado as coisas dentro desse solo, e assim reforçando a importância de cuidar desse solo. Um bom final de semana para vocês, a gente se vê na segunda-feira, e passem um final de semana bem tranquilo ao lado das famílias, tá? Do papai e da mamãe, lavem a mão, fiquem em casa. Um beijão e até semana que vem.